Entrevista na manhã desta quinta-feira. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó os vereadores Flávio Bussi e o Adriano José da Silva, que vão falar com a gente hoje sobre a questão de uma audiência pública que vai acontecer na próxima quarta-feira, e eles é que vão dizer sobre o que será essa audiência pública. Flávio, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Odair, bom dia, Odori, bom dia a todos os amigos aqui da Cultura e bom dia também a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Adriano, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Odair. Não errei, né? Não errou, não. Tá tudo certinho. Mas tá tudo em família, né? A coisa mais normal aqui é chamar o Orlando de Odair e o Odair de Orlando, né? Que bom que já esclareceu aí, tá? Então, bom dia aqui ao meu amigo vereador Flávio, ao Odori, cumprimentar também de maneira especial aí todos os ouvintes e também destacar aqui um bom dia especial a todos os servidores, né? Ativos e inativos aí da prefeitura, que são os maiores interessados do assunto, né? Pois bem, falando em servidor público, então, Flávio, essa audiência pública do que vai tratar na próxima quarta-feira? Na quarta-feira, às 19 horas, aí na Câmara de Vereadores, nós teremos uma audiência pública que imagino ser uma das mais importantes do município aí nos últimos tempos, porque é um assunto que trata a todos. Os servidores têm total interesse, a comunidade tem interesse, então é a famosa aí reforma do Timboprev que se fala, então vem se elaborando. Ela já passou pela primeira votação lá em maio e agora vai ter a segunda votação, mas antes de fazer essa segunda votação, achamos por bem a comissão, então, que faz parte também, além do vereador Adriano, o qual desejo bom dia também, peço desculpa pela minha falta de educação, não ter desejado bom dia, assim como para os servidores também, mas faz parte o vereador Adriano, o vereador Rubens Borchardt e eu, na Comissão de Infraestrutura e Mérito, que é a comissão responsável por trazer assuntos de relevância municipal, grande relevância, para fazer audiência pública. E a audiência pública, então, vai tratar da reforma do Timboprev, porque a gente sempre é cobrado, pelo menos eu sou cobrado como vereador, da transparência das informações. A gente sempre escuta que é feito as coisas sem que ninguém saiba, não tem oportunidade de se manifestar. A audiência pública, então, é a oportunidade daquela pessoa que quer tirar dúvida, que quer conversar. Na verdade, dúvidas, não sei se vai ser o possível, mas talvez trazer soluções para esse assunto aí tão importante que é o Timboprev. Mas a audiência pública é um espaço de informação e um espaço de debate também. Então, como é que vão funcionar? Como é que as pessoas, por exemplo, participam da audiência pública se manifestando a respeito do tema? Isso já é uma coisa programada? Quem vai se manifestar na audiência ou na hora lá as pessoas que quiserem se manifestam? Como é que funciona o rito da audiência pública? Uma audiência pública normal, ela sempre é feito um roteiro junto com a assessoria da casa, é lido, né, sobre o que se trata, e aí depois é feito a abertura para manifestações. Então a pessoa vai dizer, olha, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Que tal se a gente fizesse tal sugestão para melhorar esse possível déficit, que não sei se já posso ir dizendo aqui, claro. Mas o que preocupou a 19ª legislatura, os 9 vereadores e em especial a comissão aqui também. O déficit em 2013 era 60 milhões de reais. Hoje é 266 milhões. 2013 para 2023. Isso, 10 anos. Em 10 anos aumentou 200 milhões essa conta. Então é algo sim de preocupação de todo o munícipe. Não pode só o servidor pagar essa conta. Concordo com o vereador Adriano, que me ensina muito a respeito de previdência. Nunca escondi isso. Deixo claro a minha admiração pelo vereador Adriano nesse quesito, nessa atenção a isso, só que é um assunto muito importante e às vezes eu não vejo ser dada a importância necessária, porque qualquer coisa que aumente um número tão gigantesco em 10 anos merece um olhar atencioso. Claro, esse número ele assusta, né? Crescer 200 milhões, é um assunto que já vem sendo passado de gestão para gestão, porque nós estamos falando de 10 anos, né? Vamos colocar na linguagem popular, é uma batata quente que está na mão, que acabou parando na mão de vocês agora, e precisa de uma solução. O município precisa de uma solução, o pagador de impostos precisa de solução para isso, o servidor público precisa de solução para isso. Por isso precisa se chegar a uma solução que seja bom para os dois lados. E sempre quando mexe nesse tipo de interesse, não é uma solução fácil, porque os interesses acabam falando mais alto. Isso é fato também.
Então, como é que tá essa negociação entre o município e os servidores públicos? Há que se chegar aí, tem a possibilidade de se chegar a um acordo que seja viável para o município e que seja também viável para os servidores públicos? Adriano, você que está mais por dentro e acompanhando isso. Só gostaria de complementar aquilo que o vereador falou em relação à audiência pública, se tu me permites. Claro. Para as pessoas entenderem, né? O projeto ele já foi bastante discutido com representantes e até com servidores propriamente na tramitação nas comissões, né? Então o projeto esse de emenda, né? Essa é o projeto de lei complementar, né? Nós temos 2 projetos na casa, né? Uma é a emenda de lei orgânica, que está aguardando a segunda votação, e um projeto de lei complementar onde fala de todos os regramentos, de como será a reforma, né? Então, na Comissão de Justiça, na Comissão de Orçamento, já foi discutido com muitos representantes, né, da classe trabalhadora e também dos próprios ativos e inativos, porque nas comissões a população pode participar, né, e opinar. E diferente da sessão normal, né, a sessão legislativa. Qual que é a diferença de uma audiência pública? Que na audiência pública também a pessoa pode participar, ela pode dar opinião. Numa sessão legislativa normal, a pessoa pode se manifestar, o município através do vereador, né? E na audiência pública, então, é importante as pessoas saberem que ela pode se inscrever lá na hora, ela pode participar também via online e ela mesma manifestar, né? A sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Então, por isso da importância da gente promover a audiência pública com o intuito principalmente de ouvir, né? Ouvir todos, e é aberta a todos, né? E, em relação à conversa, né? Primeiro é importante contextualizar, né? Que a reforma... Já viemos aqui na rádio falar a respeito, a reforma ela é necessária, né? É importante que se haja reforma. Reformas foram feitas durante esse período todo. 2021 teve uma reforma também do Timbalprev na casa, onde nós colocamos, né? O projeto veio do executivo, onde foi colocado o teto, né? Timbalprev até 2021 não tinha teto, né? Então, para as pessoas entenderem, no regime geral existe um teto aí, se não me engano, 6 mil e poucos reais, né? E no regime próprio não tinha, então as pessoas se aposentavam, contribuíam para, né? Mas se aposentavam. Então, reformas foram feitas durante os anos. E agora temos aí diante de mais uma possibilidade, né? De fazer novamente essa reforma. Lá em 2019 aconteceu a reforma no regime geral, né? Onde muito do que está se fazendo hoje, né? No regime próprio está alinhado, né? No que foi feito lá no regime geral. Então, até para as pessoas entenderem a nossa atuação do ponto de vista do mérito, principalmente, ela é bastante limitada, né? Por que é 65 anos a idade mínima? Porque está alinhado ao regime geral, né? Então a gente não tem uma atuação, não podemos fazer aquilo que de repente a gente gostaria ou que acharia justo, mas sim aquilo que a lei nos permite fazer, né? E tivemos muito diálogo durante esse período entre executivo e legislativo. Acho que Timbó diferencia, não tenho certeza, né? Porque temos um diálogo, né? Entre os vereadores, temos posicionamentos diferentes, mas há o diálogo, né? Eu sempre falo que quando tem diálogo tem construção. E acredito que depois da audiência pública, obviamente que vamos ouvir, né? O que há na audiência pública, e o projeto voltará daí automaticamente, né? Na tramitação na Comissão de Infraestrutura, e aí possivelmente estará aí nos últimos instantes de tramitação. E aí a questão de pautar ou não para votar é questão de direção da mesa diretora, de deliberação, né? Depois de discussões que já aconteceram, várias discussões, já teve participação da parte da prefeitura, dos interesses do município representado pela prefeitura, dos interesses dos servidores públicos também. Há alguma coisa de novo a ser ouvido numa audiência pública a respeito disso? Há alguma coisa de novo a ser colocado para uma tomada de decisão a respeito? Eu diria que se é que se está dando a oportunidade para se ouvir as pessoas, precisa se ouvir, né? É isso que as pessoas precisam entender, né? A gente tem que ouvir as pessoas e ver, né? Talvez tenha uma alternativa que não foi vista ainda, por isso da audiência pública, né? Pode vir aí, porque hoje em dia as fontes de pesquisas, elas são inúmeras, né? Então é um assunto muito complexo esse assunto previdenciário, né? Mas nada impede de no dia a gente acolher alguma alternativa e verificar com o jurídico da casa, verificar com o executivo, né? Possibilidades, né? Então foi através da conversa, né, que a gente conseguiu evoluir um pouco, né? Então a gente conseguiu, que eu digo a casa, né, conversando com o executivo mandou uma mensagem retificativa, mexendo em alguns pontos da reforma, né, que até foram requisições nossas do passado, né? Vou citar, por exemplo, a questão dos educadores, né? Como veio o projeto de lei para casa, posicionava o educador numa condição diferente do professor,
na questão da aposentadoria, né? E a gente conseguiu, né? Então, falando com o prefeito, essa é uma das situações, né? Para não ser detalhado, por isso que é importante comparecer à audiência pública, né? Então, hoje, para a questão previdenciária, se o projeto for aprovado como da educador, né? Que é o que nós chamamos também de professor, que é o que cuida dos NEIs, né? Dos núcleos de educação de ensino, os primários ali, nas crianças, né? Eles estão na mesma condição dos professores. Então são evoluções que aconteceram e tem outras, né? A questão também de manter, né, as 80% das melhores contribuições. Então tem várias alternativas que a gente conseguiu evoluir através do diálogo, né? Então, essas informações todas serão repassadas na audiência pública, né? E aí, então, é um momento de ouvir toda a sociedade, né? Não só o trabalhador, né? Mas qualquer integrante da sociedade civil organizada, né? Porque é um assunto de interesse do município, né? Não é só interesse diretamente dos servidores, mas impacta o todo, né? Com certeza. E isso é importante a gente colocar aqui. A audiência pública acontece na próxima quarta-feira, o horário é? 19 horas. 19 horas, é um horário já que permite a participação aí da sociedade, né, em peso. E olha, é um momento da sociedade civil organizada se organizar mesmo em participar da audiência pública. É um espaço que está sendo dado, como os vereadores estão colocando aqui, para mais discussão, para mais opiniões, para mais sugestões a respeito, e é um espaço para que as pessoas aproveitem. Por quê? Porque o que tem acontecido nas audiências públicas, os grupos têm se organizado e, né, por exemplo, vai lá, os servidores públicos vão se organizar e vão participar dessa audiência pública. Aí vão lá, vão fazer pressão em cima dos vereadores na audiência pública. E, de repente, outros grupos de interesse que têm interesse também que esse assunto seja resolvido, não se organizam, não vão lá participar. E não mostram, né, o seu interesse e a sua força também nesse sentido. E aí fica aquele grupo maior numa audiência pública que acaba se utilizando daquele espaço, que é um espaço democrático, está lá aberto para todo mundo, mas está aí colocado. Então, olha, pessoal da sociedade civil organizada que tem interesse nesse assunto, vamos se organizar também para participar, para levar pessoas lá para representar esses grupos nessa audiência pública. Isso. Eu queria, se tu me permitiu, dele voltar um pouquinho, tu perguntou o que pode ter de novo, né? Seria muito mais fácil para os vereadores aprovar essa lei e em silêncio e possivelmente, como tu bem disse, vai ter pressão, possivelmente de servidor, vai ter pressão da sociedade, só que a gente não pode fugir e não podemos ter medo do nosso dever de vereador. Se a gente fizer sempre as coisas da maneira que foi feito, o resultado vai ser sempre igual. E a gente viu que o resultado é ruim. Por enquanto não, né? O caminho não foi o adequado, possivelmente porque a gente tem só aumentando esse número aí. As razões ou por que isso aconteceu, a gente vai talvez um dia conseguir descobrir. Mas a novidade maior é a oportunidade de, como tu bem disse agora, toda a comunidade se organizar e ir lá. Então, é dada essa oportunidade, concordo que temos que estar todos lá, o servidor público inativo, ativo, o munícipe, a CID, CDL, sindicatos. Eu acho que isso é um assunto para toda a cidade de Timbó. Com certeza absoluta, né? Diante do estágio de discussão que está, da importância que tem o tema, 200 milhões de déficit, né? Para ter uma ideia, o orçamento para 2024 é 309 milhões. Então praticamente consome um orçamento de um ano, né, do município. É esse ponto que eu gostaria de chegar, que as pessoas tivessem a noção, né? Esse é o tamanho do problema que a gente tem hoje. Que chegou até aqui, que precisa ser resolvido, que não vai ser resolvido com o que tem aí, vai ser amenizado. Isso também tem que ser deixado claro, né? Que isso, com essas propostas que estão sendo vistas aí estão para ser votadas, enfim, não vai resolver o problema, ele vai amenizar um pouco o problema, mas o problema vai continuar. Então ainda esse assunto vai precisar de mais discussão, de mais ceder aqui, ceder lá, para que a solução definitiva chegue em algum momento. Quanto mais luz no assunto, mais fácil de a gente achar uma solução. Muito bem, então tá aí, tá divulgada a audiência pública da maior importância para o nosso município aí, que é o Timbó-Prev, tanto para a questão do município, quanto para os servidores públicos, para toda a sociedade. Estamos falando aí de rombo nas contas públicas, que é um déficit, né, que pode gerar rombo nas contas públicas. Então, da maior importância, toda a sociedade organizada ou não organizada, né? O pessoal também que está ouvindo aqui e que quiser ir lá participar e ouvir e ver, porque
porque a audiência pública não é necessariamente para grupos, é para a sociedade como um todo, né? Então, você que está ouvindo a gente aqui, tem interesse nesse assunto? Participe. É muito importante esse espaço democrático que é a audiência pública. Quero agradecer a presença dos vereadores aqui e certamente, de acordo com o resultado dessa audiência pública, a gente pode voltar até a conversar, né, para dar um parecer para a nossa comunidade. Só se me permite, Odair, também, né, para também contextualizar, você falou muito bem que a reforma é um ponto, né? Então, eu sempre digo que o Timboprev, eu sempre falo, o líder do executivo, eu falo o prefeito que a ideia não é personalizar ninguém, né? Então, lá há 30 anos atrás, alguém trouxe um instituto, né, um fundo para os servidores. E a época foi bom para todo mundo, né? Então tinha poucas pessoas aposentadas e muitas pessoas contribuindo. Então era bom para o município, era bom para o servidor. E agora passaram-se 30 anos, né? E muitas coisas aconteceram. Então eu sempre tenho muito cuidado para as pessoas não me interpretarem mal, né? Mas, por exemplo, para a pessoa, né? Porque o assunto é complexo, né? Para nós termos dinheiro na poupança, a gente tem que colocar dinheiro na poupança. É efetivamente isso que tem que acontecer, né? E no caso do Timboprev, né, ou de um instituto qualquer de previdência, para que chegue o dinheiro na poupança, é preciso ter o servidor ou o trabalhador, que é a partir dele que acontece a contribuição, seja através da taxação, ou seja através da própria contribuição dele próprio, né? E nós temos aqui em Timbó, até vou deixar contigo depois, Odair, um estudo técnico feito por Timboprev, né, de como nós estamos, do ponto de vista, né, o impacto que dá no Timboprev, como nós estamos carentes de servidores efetivos. Então, se a gente quiser continuar com o Timboprev, a gente não tem outra alternativa, a meu ver, a longo prazo, de transformar o servidor contratado em servidor efetivo. Porque o contratado contribui para o INSS, é o efetivo, é o concursado que contribui para o Timboprev. Então, hoje nós estamos com uma proporção, né? Aqui, ó, isso aqui é um estudo técnico, né? No mês 6 de 2023, nós temos 1,63 trabalhador ativo para 1 inativo. Não tem como manter um instituto de previdência com qualquer reforma que for com essa proporção, né? E aqui tem um gráfico, né, que fala justamente a partir de 2012 como é proporcional o déficit exatamente relacionado a essa deficiência, né? Você vai tendo menos servidores efetivos, automaticamente tem menos contribuição para o Timboprev. Menos faturamento. Exato. Né? Ah, vereador, então teria que migrar todo mundo para o regime geral? Eu não sei, né? As perguntas são complexas, né? São questionamentos que até nós fizemos, né? Qual que é a alternativa? Por isso que é importante o debate, né? E por isso que esse debate ele tem que continuar depois. Porque a reforma, mesmo passando, ela é praticamente, ela é mínima. É um paliativo. É um paliativo, né, que tem que ser feito. E aí eu falo, né? Se nós não atuarmos, se daqui 3 ou 4 anos, qual que será a próxima reforma? Vamos botar o servidor trabalhar até os 75, o município fazer uma alíquota complementar de 60. Então, assim, o gestor do município ele tem que entender que ele tem também um instituto de previdência para manter. Não tem como, né? Você tem que gerir o município. E como você tem um instituto de previdência para manter, você tem que ter sempre um olhar das duas maneiras, né? Enquanto existir o Timboprev, é assim que tem que ser gerido. Ah, mas é um novo modelo de gestão trabalhar com mais servidor contratado do que efetivo. Ótimo, não tem problema algum. Mas nós temos um Timboprev que é uma situação que tem que ser sempre lembrada, né? Por que tem que ser lembrada? E a culpa é do servidor? Não, claro que não, né? O servidor ele é parte do negócio, mas o servidor ele foi ofertado essa possibilidade lá no passado, né? Então eu sempre falo, né? Não estou personalizando o prefeito, né? Mas falando no infinitivo, né? Dos que já passaram, dos que está e do prefeito que irá assumir em 2024, né? É algo que tem que ser sempre lembrado e eu sempre falo, gerir um município é também lembrar que tem um Timboprev que tem que ser observado, né? Senão os números vão cada vez ficar menores e aí sim, a bola de neve vai aumentar cada vez mais, né? Uma dificuldade que o pessoal tem de entender, se me permite, assim, só para complementar o que o vereador Adriano fala, isso é visível já, só que a maioria confunde com inchar a máquina. Só que essa máquina já está inchada, só que ao invés de contribuir para o Timboprev, contribui para o INSS. Existem cargos na prefeitura temporários de 15 anos, 10 anos, não podem ser temporários. Isso não é correto. Então esse tipo de decisão é que foi levando para esse déficit que agora está desse tamanho. Então tem que convergir para uma solução. O vereador às vezes é mal interpretado e fez a introdução toda nesse sentido, que quando ele fala que tem que ter mais concursado, não é para inchar a prefeitura. Eu acredito até que ela já esteja num número bom de servidores. Só que tem alguns que são escolhidos ser contratado, aí pelas razões ali do gestor que foi eleito para isso também. Mas não pode esquecer do que tem um instituto ali.
Muito bem, gente, olha, tá, né, mais uma vez aí com mais um volume de informações aqui que foi passado para você a respeito desse tema, mas quarta-feira tem então audiência pública, 19 horas na Câmara de Vereadores, e toda a comunidade convidada para participar, interagir e participar desse momento importante aí da nossa cidade. Obrigado aí pela participação, Adriano, um abraço para você. Um abraço a todos. Quero, se me permite, rapidinho, Odeir, né, no sábado a gente terá o nosso torneio de futsal do Metalúrgico, né, que é uma ação promovida pelo nosso sindicato. Fica o convite aí para quem quiser ir na Associação Amília no sábado à tarde, um convite especial. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar aqui trazendo informações e trocando ideia. Muito bem, Flávio, um abraço para você também. Um abraço grande a todos os amigos da cultura, a todos os ouvintes. Um abraço grande, vereador Adriano, obrigado pela oportunidade aí. E espero todos vocês lá na audiência pública na quarta-feira, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores. Muito bem, feito o convite. Blicken Oftalmologia, há 3 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Blicken Oftalmologia, uma clínica moderna com atendimento altamente qualificado, oferecendo inovação e conforto aos seus clientes. Doutora Larissa Lismayer, CRM 13244, e o doutor André Mon, CRM 16381. Conte também com a doutora Julie Barques, que é oftalmopediatra, e a doutora Aline Piccolo Pereira, que é oftalmoplástica. Marque sua hora pelo fone 33089999, na General Osório 259, de frente ao Lojão Astral, com amplo estacionamento para os nossos clientes. Atendimento segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. E tem super ofertas no Gula Mania. Creme de leite Tirol 0 lactose 200 gramas, 5 por R$10. Presunto Aurora 200 gramas, 3 por R$9,99. A cerveja Gitz 350 ml, lata a R$1,79. Gula Mania, na Aristiliano Ramos, no bairro das Capitais. Atendimento segunda a sábado, das 8h30 às 20 horas e domingos, das 8h30 às 18 horas. Agora são 8h36, um recado da The Flash para você. Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos à tarde. Flash Go dedicado e compartilhado. Temos a solução de transporte expresso perfeita para você chegar lá. Para saber mais, acompanhe nossas redes sociais Flash Serviços ou acesse flashserviços.com.br. Solicite sua coleta, cotação ou rastreie seu transporte. Fone 3382-2884. Timbó, Flash Serviços. É urgente? Chama a gente. Do jeito que você gosta. 92,1 Cultura FM. Deixe sua empresa nas mãos de quem está há mais de 20 anos no ramo. Mafra Contabilidade. Confiança e credibilidade em um só lugar. Mafra Contabilidade, na Avenida 7 de Setembro, 224, ao lado do terminal, com amplo estacionamento. Telefone 3382-3433. Utilidade pública. Oferecimento. Purificadores de água Timbó, levando qualidade de vida até você, através da água filtrada. Fone 3304-7879. Mulher se oferece para trabalhar como diarista. Tem disponibilidade de segunda e quarta-feira para trabalhar das 8 às 17h30. Mais informações no 99106-9544 com Daniela. Possui mão de obra para prestação de serviço de roçada e corte de grama. Mais informações no WhatsApp 99720-6121. Insatisfeito com a qualidade da sua água?